E agora vamos de destaque internacional, conversar com a nossa correspondente Mariana Janjá, que fala com a gente lá de Nova York. Isso porque o Comitê Internacional da Câmara dos Estados Unidos pediu para que a família Bolsonaro não se envolvesse nas eleições norte-americanas. Conta pra gente essa história, Mariana, com você. Isso mesmo, Kalina. Olha, o deputado Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo em apoio ao presidente norte-americano Donald Trump no Twitter. Ele escreveu Trump 2020. E o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, aqui dos Estados Unidos, respondeu a essa publicação do deputado Eduardo Bolsonaro e publicou a seguinte mensagem: "Nós já vimos essa história antes. Isso é vergonhoso e inaceitável. A família Bolsonaro precisa ficar fora, em letras maiúsculas, da eleição dos Estados Unidos." Foi uma mensagem do presidente do comitê, que é o deputado democrata Eliot Engel. E só para dar um contexto, Kalina, a função desse comitê específico é legislar e supervisionar as atividades da política externa dos Estados Unidos. Agora vamos falar de Covid. Quais são as últimas informações da pandemia pelos Estados Unidos, Mariana? Kalina, a situação por aqui ainda preocupa muito, né? Nova York mais estável, mas no restante do país os números subindo bastante, então uma situação de muita preocupação. E ontem começou a fase 3 dos testes da vacina que está sendo produzida pela Moderna em parceria com o Instituto de Alergia e Doenças Infecciosas aqui do governo norte-americano. Essa fase 3 dos testes deve contar com 30 mil voluntários. São testes que devem acontecer em cerca de 100 centros de pesquisa espalhados pelo país. E o objetivo é descobrir se a vacina realmente funciona, se é eficaz contra a Covid-19. Esses voluntários eles vão receber 2 doses da vacina ou 2 doses de placebo, uma a 28 dias de distância da outra, então toma uma dose agora, depois dali a 28 dias toma outra dose, ou seja, é uma fase que deve demorar aí ainda algum tempo, porque além desse intervalo entre uma dose e outra, os pesquisadores precisam, é claro, monitorar esses voluntários. E o presidente Donald Trump ontem fez uma visita à Carolina do Norte, se mostrou otimista, disse que acredita que a vacina pode existir até o final deste ano, mas só lembrando então que ainda é necessário, nessa fase 3 de testes, é uma fase essencial para determinar se a vacina funciona ou não, e a gente ainda vai ter que esperar um tempo para ter esses resultados, Kalina. E algum destaque aí sobre os protestos antirracismo, Mariana? Kalina, os protestos continuam não só em Portland, no Oregon, mas também em vários outros lugares pelo país, onde as pessoas foram às ruas em solidariedade aos manifestantes. Continua também a ação das tropas federais, que gera muitas críticas com prisões que alguns dizem serem prisões arbitrárias. As autoridades locais de Portland dizem que são prisões arbitrárias e que essas tropas federais estariam abusando da força. Por isso, hoje, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr, presta depoimento no Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados. Ele deve falar e responder críticas sobre essa ação, sobre a forma como lidou com esses protestos pelo país. Ontem mesmo ele chegou a dizer que as tropas federais vão continuar em Portland até que os ataques acabem, até que as pessoas parem de atacar prédios públicos e os funcionários desses prédios públicos, as equipes. E as autoridades locais de 6 cidades democratas, para onde o presidente Donald Trump está ameaçando enviar mais tropas, pediram para que o Congresso barre o envio dessas tropas, porque o que essas autoridades dizem é que, na verdade, a presença das forças federais só aumenta as tensões entre os manifestantes e acaba não ajudando na situação. Então, é uma tensão interna muito grande aqui nesse momento nos Estados Unidos e todo mundo na expectativa para essa audiência que acontece hoje no Congresso, para ver o que é que o Procurador-Geral vai falar. Ele também que vai comentar sobre como ele lidou com alguns casos envolvendo aliados do presidente Donald Trump que acabaram sendo inocentados ou tiveram a pena reduzida na justiça. Kalina. Mariana Janjá, como volta ao longo da nossa programação com mais notícias dos Estados Unidos. Obrigada, Mariana. Até amanhã.